Descoberto. Milionário encontra faxineira no chão silencioso, e a cena incrível transforma tudo. Gustavo descia as escadas de seu luxuoso apartamento na Avenida Paulista, rodeado pela opulência que o dinheiro podia oferecer. Contudo, seu coração carregava um peso insuportável. A solidão pareceu aumentar a cada passo, como se as paredes de mármore estivessem sussurrando lembranças de uma infância agradável que ele havia deixado para trás. Mas ao abrir a porta, algo fez parar. No chão, agachada, estava Maria, uma faxineira de 28 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto desesperadamente lutava contra uma mancha teimosa. A cena desnudou a dureza do mundo ao seu redor, e uma empatia inesperada brotou dentro dele. Maria, apesar das dificuldades que enfrentava para sustentar seus 2 filhos em um subúrbio longínquo, reluziu uma força que Gustavo havia esquecido. Ela olhou para ele e com um sorriso cansado disse: "Desculpa, é só que a vida não tá fácil." O milionário sentiu um aperto no peito, como se todas as suas ambições e conquistas tivessem se tornado insignificantes. As palavras dela ecoaram em sua mente, fazendo-o recordar de sua juventude inocente, onde o valor era medido em risadas e não em cifras. Enquanto conversavam, Maria revelou seus sonhos, um futuro luminoso para seus filhos e como ela acreditava que o trabalho honesto era o caminho para a dignidade. Gustavo ouviu cada palavra como um eco distante, lembrando-se das vezes em que colocará o dinheiro acima de tudo e todos, incluindo sua própria família. Era um despertar. A cada novo encontro, uma amizade inesperada começou a brotar entre eles. A barreira invisível, a diferença de classe social, parecia diluir-se gradualmente sob a força de suas conversas. Ela falava sobre suas lutas e ousadia. Ele se abriu, revelando a insatisfação que o acompanhava, mesmo rodeado de luxo e status. Ele começou a ensinar Maria a usar computadores, enquanto ela o fez enxergar a beleza simples da vida e o que realmente importava. A conexão era genuína, um alicerce de esperança em meio à incerteza. Mas o peso da pressão familiar começou a se acumular. Lembranças de almoços de domingo, repletos de olhares desconfiados e comentários maldosos, ainda estavam vivas em sua memória. Enquanto desfrutava do sorriso de Maria, os sussurros de sua mãe gritavam em sua mente: "Mantenha distância do povo da periferia." Era um conflito interno que o fazia chorar por dentro. A sociedade o empurrava para o isolamento, mas seu coração clamava pelo que era verdadeiro. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Então, em um impulso impulsionado por uma nova percepção, Gustavo decidiu investir em um pequeno negócio de inclusão digital que Maria sonhava em abrir. Ele queria não só ajudar, mas também encontrar sua redenção em um caminho que o levava a se distanciar do que a sociedade esperava dele. O clima entre as famílias de ambos tornou-se tenso e cheio de conflitos. Embora os momentos de alegria e risos entre ele e Maria se multiplicassem, seus dilemas sociais e pessoais formavam uma nuvem que não se dissipava, mas a esperança os unia. Lentamente, ele começou a sentir que aquela amizade estava transformando não apenas a vida de Maria, mas também a sua. Mas ao se ver em um evento de gala, cercado por pessoas que sempre considerou importantes, Gustavo percebeu que seu olhar estava distante. O que realmente importava? O que estava por vir? Ele se sentiu preso em uma prisão dourada. A liberdade estava perto, mas a decisão tinha que ser tomada. A batalha entre corações e deveres estava apenas começando. A noite estava fria, mas os pensamentos de Gustavo pareciam ainda mais gelados. No evento de gala, todos o cumprimentavam com sorrisos ensaiados e palavras educadas, mas ele se sentia um estranho, como se estivesse usando uma fantasia. Enquanto a música elegante tocava ao fundo, sua mente vagava para o subúrbio onde Maria vivia. Lembrava-se do brilho nos olhos dela ao falar sobre os filhos, suas esperanças, e o potencial do pequeno negócio que ele agora financiará. O distante glamour da festa pouco importava. Música, risos e conversas ecoavam, mas para ele, era como um eco sem vida. A pressão social pesava como uma âncora no peito. Ele se afastou da multidão, buscando um canto mais reservado, onde pudesse respirar. As luzes brilhantes pareciam refletir a futilidade de sua escolha de vida. Em meio a toda aquela ostentação, pensou em Maria e nos sonhos que ela lutava para realizar.
A vida dela importa mais do que minhas posses, ele pensou, enquanto seu coração pulsava forte na dualidade do desejo e dever. Enquanto isso, a cidade pulsava lá fora. Gustavo decidiu que precisava encontrar Maria novamente, precisava dela como nunca, pois ela havia se tornado não apenas uma amiga, mas um farol para sua alma perdida. Com um suspiro profundo, ele abandonou a festa sem avisar a ninguém, um ato de rebeldia que o fazia sentir-se vivo. Chegou ao subúrbio em poucos minutos, mas a atmosfera já era outra. As ruas eram mais escuras, mas a essência do lugar tinha seu próprio calor e vida. Ele seguiu até a casa de Maria, cada passo uma mistura de ansiedade e expectativa. Ao bater na porta, seu coração disparou. Ele precisava contar a ela do seu plano, do investimento que iria transformar não apenas a vida dela, mas a dele também. Maria abriu a porta e por um instante, os dois se encararam. O sorriso dela era um raio de sol em sua noite sombria. Gustavo, o que você está fazendo aqui tão tarde? Perguntou, um brilho de preocupação nos olhos. Eu precisava te ver, ele respondeu, a sinceridade nas palavras intensificando o espaço entre eles. Quando entrou, Gustavo percebeu a desordem modesta da casa. Brinquedos no chão, sofá desgastado, mas havia algo especial ali, o calor e a vida da família que ela construía com tanto sacrifício. Enquanto os dois se sentavam à mesa, ele começou a explicar sua ideia de abrir uma escola de inclusão digital no bairro, um sonho que ele queria realizar junto com ela. As palavras saíram rápidas e cheias de emoção, como se uma corrente de adrenalina fluísse por suas veias. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas de incredulidade. Você realmente faria isso por mim? Por nós? Gustavo assentiu, pegando a mão dela, como se estivesse segurando a esperança entre os dedos. Sim, Maria. É hora de dar um passo em direção ao futuro. Ou melhor, ao nosso futuro. A conexão entre eles se intensificou, um elo que parecia irromper qualquer barreira que a sociedade havia imposto. Mas naquele instante de pura felicidade, a porta da casa se abriu novamente. Era um homem alto, de postura firme, conhecido por todos como o chefe do bairro, alguém com quem Maria tinha um passado complicado. Maria, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz carregada de indignação. A tensão no ar ficou palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Entre sussurros e olhares carregados, Gustavo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele sabia que isso poderia complicar tudo, mas também compreendeu que a mudança nunca vem sem desafios. Como Gustavo lidaria com a situação? E o que Maria faria diante da ameaça que se aproximava? O futuro deles estava em jogo, e a batalha não se limitava apenas a sonhos e aspirações, era uma luta contra medos e barreiras sociais que pareciam intransponíveis. Com o coração acelerado, ele se preparou para enfrentar mais um desafio inesperado. O que viria a seguir? Gustavo sentiu o estômago revirar. A figura imponente na porta parecia um muro, bloqueando não apenas a entrada, mas também as esperanças que ele começara a construir. Maria, por sua vez, ficou paralisada, olhos arregalados, como se visse um fantasma do passado ali na sua frente. Eu posso explicar, Maria começou, mas a voz sumiu. O homem avançou um passo, os olhos fixos em Gustavo, como se desejasse queimá-lo com o olhar. Você não deveria estar aqui, disse o homem com um tom autoritário. Este lugar não é para a elite que joga dinheiro em problemas que não entende. Gustavo, que por um instante ficou em silêncio, sentiu um fogo acender dentro dele. A indignação tomou conta, e a sensação de que ele não estava ali para causar problemas, mas para ajudar, começou a pesar em seu coração. Não podia ser tratado como um intruso na vida de Maria. Com a voz firme, ele respondeu, eu estou aqui para fazer a diferença, para apoiar a Maria a construir algo que vale a pena. A expressão do homem endureceu ainda mais. Você acha que jogo dinheiro em problemas? Que posso ser comprado? Não sabe nada sobre a vida aqui. Não sabe sobre as lutas que enfrentamos diariamente. Maria fez um movimento sutil, levantando a mão como se tentasse apaziguar a situação. Por favor, não é isso. Gustavo só quer ajudar a comunidade. Ele quer abrir uma escola. Para as crianças. A tensão na sala parecia densa como chumbo. O homem olhou para ela com desdém, mas então, algo em seu olhar mudou. Ele parecia ponderar, avaliando as palavras da mulher que sempre tinha ao seu lado, a mulher que uma vez amou e de certo modo, ainda amava. E qual é a sua intenção, senhor? Ele se virou para Gustavo. Vai empurrar a gente mais para baixo só porque quer se sentir melhor consigo mesmo? A pergunta pairou no ar como uma gota de chuva prestes a cair. Gustavo respirou fundo. Não se trata de mim. Trata-se de dar uma chance a vocês. Uma escola pode mudar vidas. E se você estiver realmente preocupado com a comunidade, deveria celebrar isso, não ameaçar.
O homem o estudou por um longo momento, sua expressão inabalável. Maria os observava, a respiração suspensa, tentando ler o que viria a seguir. Se Gustavo pudesse conquistar aquela resistência, talvez pudesse acender uma faísca de esperança no coração daquele que até então era uma sombra de sua vida. Você acha que só com boas intenções vai mudar alguma coisa? O homem retrucou, a raiva misturada com um leve traço de curiosidade. Não só boas intenções, respondeu Gustavo. Eu vou me comprometer. Estou aqui não só com dinheiro, mas com vontade de ver esse bairro prosperar. E isso exige trabalho duro, de todos nós. A expressão do homem suavizou-se, mas ainda havia dúvidas visíveis. E se não funcionar? O que você fará quando tudo desmoronar? E se funcionar? A pergunta escapuliu da boca de Gustavo, como um raio de esperança em meio a nuvens escuras. E se, ao invés de me ver como um rival, você decidir se juntar a nós? Todos têm algo a ganhar. O clima na sala começou a esfriar, mas ainda havia um espaço para a mudança. Gustavo sabia que se houvesse uma pequena abertura, poderia transformar essa inimizade em algo produtivo. Maria, você confia nele? O homem finalmente perguntou, a voz agora mais suave. Ela hesitou, mas os olhos dela brilharam com uma centelha de determinação. Sim, eu confio. Ele vê o que todos ignoram. Ele vê nós. A resposta de Maria poderia ter sido o catalisador que Gustavo precisava. Mas o caminho continuava perigoso e repleto de armadilhas. Agora Gustavo tinha que convencer não apenas o chefe do bairro, mas também toda a comunidade a abraçar essa nova visão. Era um plano arriscado, mas talvez a única forma de todos saírem vitoriosos. Enquanto a conversa prosseguia, Gustavo percebeu que a jornada estava apenas começando. O futuro era incerto, mas a determinação dentro dele crescia. O que ele não esperava era que ao final de tudo, um outro segredo sobre Maria poderia vir à tona, algo que poderia mudar tudo de vez. Com essa fronteira à vista, o coração de Gustavo acelerou. Estaria ele pronto para enfrentar não apenas a resistência do passado, mas também as revelações que poderiam arruinar seus sonhos? O silêncio na sala se estendeu, pesado e carregado de tensão. Gustavo e o homem se encaravam, um duelo de olhares que parecia eterno. O cheiro da madeira envelhecida e o brilho fraco da luz pareciam sufocar as palavras que estavam prestes a escapar. Maria, no meio de tudo aquilo, parecia pequena, mas seus olhos brilhavam com uma força que ressoava como um tambor na sala. Olha, Gustavo começou, a voz mais tranquila agora, mas cheia de determinação. Eu não sou um salvador. Não vim aqui para dar lições, mas para aprender, compartilhar e construir juntos. Uma escola não é só um prédio. É um espaço de esperanças, de oportunidades. É um começo. A expressão do homem se tornou mais suave, mas a desconfiança ainda pairava como uma nuvem carregada. E o que você sabe realmente sobre nós? Sobre as noites em claro, sobre as famílias que perdem tudo, sobre o medo que vive na gente? Como pode garantir que esta escola vai ser diferente de tudo que já tentaram? Porque agora, ao invés de um plano frio em um escritório, eu estou aqui escutando. Não quero impor nada, quero ouvir o que vocês desejam. Vocês são os verdadeiros especialistas em suas vidas, e eu só quero ser uma parte disso, disse Gustavo, sentindo a força das suas palavras se entrelaçando nas esperanças de Maria e no olhar mais amolecido do homem. O homem respirou fundo, como se estivesse tentando afastar as memórias dolorosas que ficavam grudadas em sua mente. Algumas promessas se quebram, você sabe. Não é só dinheiro que faz as coisas mudarem. Tem que haver amor, dedicação e tempo. Eu entendo, respondeu Gustavo, sua voz um pouco mais alta agora. Eu não vou prometer que será fácil, mas estou disposto a dar meu tempo, a estar lado a lado com vocês, porque acredito que vocês merecem isso. Todos vocês, incluindo as crianças. Ninguém deve ser deixado para trás. Maria olhou para Gustavo com uma mistura de gratidão e esperança. Ela havia se perdido em seus pensamentos, imaginando como seria aquele futuro, como cada parede daquela escola poderia ser um símbolo de vida, de novas histórias, de risadas e aprendizado. E era como se Gustavo fosse o maestro da sinfonia que ainda estava por vir. O homem hesitou, seu olhar agora navegando entre o passado turbulento e um futuro em potencial. Se eu abrir essa porta, não posso simplesmente virar as costas se você falhar. Teria que lutar de verdade ao seu lado. Você está preparado para isso? Gustavo assentiu, o coração batendo maior dentro do peito. Estou. Então aqui estamos nós, o homem falou, uma leve mudança de posição em sua postura. Mas preciso saber, o que Maria pensa disso tudo? Maria respirou fundo, e pela primeira vez sentiu o peso de tanto tempo. Eu quero acreditar, mas também quero me proteger.
O passado é um lugar perigoso, onde as feridas ainda estão abertas. Posso confiar em você, Gustavo? No fundo do coração, Gustavo sabia que tinha que ser sincero. Confie em mim como eu confio em você. Estou aqui para aprender a sua verdade e construir um futuro que todos merecem. Não prometo ter todas as respostas, mas lutarei para que você e a comunidade sejam ouvidos. A tensão na sala começou a ceder. Aquela conversa, antes uma batalha, agora parecia um diálogo carregado de possibilidades. A confiança de Maria poderia ser o elo de ligação, a peça que faltava para começar a mover a engrenagem de transformação. Enquanto os três exploravam o caminho a seguir, Gustavo teve um vislumbre de algo ao fundo, uma sombra que prometia mais conflitos e desafios. No entanto, nada se comparava à luz que começava a brotar naqueles corações. Eles estavam apenas no começo, mas o peso do segredo de Maria ainda estava para ser revelado. E isso poderia ser a tempestade que abalaria todas as filhas daquela nova história. Ele precisava se preparar para o que estava por vir, sua alma agitada com a expectativa. Estaria ele pronto para encarar as verdades ocultas que poderiam estilhaçar todos os sonhos que estavam construindo juntos? Maria não conseguia afastar a sensação de um fardo nas costas. O som dos ecos do passado parecia reverberar em sua mente, pesando sobre seu coração. O olhar de Gustavo, repleto de esperança, era um alívio e um peso ao mesmo tempo. Ela sabia que sua confiança não poderia ser dada de mãos beijadas, mas sim conquistada, e isso tinha um preço. Você disse que quer escutar, Gustavo. Então deixe-me falar, ela começou, a voz mais firme do que esperava. A sala ficou em um silêncio quase palpável, enquanto todos os olhares se voltavam para ela. Cresci vendo pessoas em busca de promessas que nunca se concretizaram. A gente sonha, luta, mas o que vemos? A frustração toma conta. Eu quero muito querer. Gustavo estava atento, como se cada palavra dela estivesse moldando um novo futuro. Ele conhecia a dor que acompanhava a expectativa. Quanto mais fonda a ferida, mais cuidado precisava haver. Eu entendo, ele disse, mesmo sabendo que não poderia compreender todo o peso da vida de Maria. Mas se estamos aqui, é porque escolhemos tentar de novo. Tudo precisa de um começo. O homem, que até então tinha se mantido reservado, agora estava inclinado para a frente. E se isso falhar de novo? O que vamos fazer? Outra desilusão? Maria olhou para o homem com a determinação que só os que já sofreram muito são capazes de exibir. Vamos levantar, vamos lutar de novo. Mas precisamos que você acredite também, que entre nessa com a gente. As palavras brotavam de seu íntimo, empurradas por uma onda de coragem inesperada. Nesse momento, a expressão do homem se iluminou. Algo mudará, uma chispa que poderia ser a diferença entre aceitar ou lutar. Pode ser uma batalha difícil, não posso negar, mas estou disposto a tentar. E ali estava ele, um passo à frente no caminho do potencial. O alívio que atravessou Maria fez seu coração acelerar, mas havia uma outra voz em sua mente mais sutil, que sussurrava que algo mais estava por vir. Muito bem, certo, Gustavo disse, respirando fundo. Mas e os outros? A comunidade? Eles vão precisar saber que isso não é um projeto isolado. Sim, Maria assentiu, agora consciente de que essa conversa era só o começo. E teremos que trazê-los para perto. Lutar por mais do que apenas nós. Por um lugar que seja deles também. A adrenalina já começava a jorrar em suas veias, passando de apenas sonhos à ação. E quanto a você, Gustavo? O que te move? É só um emprego ou é algo mais profundo? Porque nós não queremos mais histórias vazias, ela questionou, a chama da necessidade de verdade agora acesa em seu olhar. Gustavo hesitou, mas a intensidade do olhar de Maria lhe dava forças. Quero mais do que um emprego. Não sou imune ao sofrimento da comunidade, e sinto que há algo que precisa ser feito. Minha vida até agora tem sido covarde, mas lutei sempre contra isso. Naquele instante, Maria vislumbrou um futuro diferente. E ela não estava sozinha nessa luta. Um grupo se formava e poderia representar esperança e mudança mais do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão começou a se dissipar, como se a sala estivesse se aquecendo ao brilho dessa nova era. Mas o que Maria ainda não contará era algo que a consumia por dentro. Seu segredo. Uma verdade que poderia colocar em risco tudo isso, a confiança que começava a ser construída. Ela olhou para os dois homens, um deles era seu passado, e o outro era um vislumbre de um futuro incerto, ambos representando a dualidade da sua história. Sabia que tinha que se abrir, mas e se isso significasse perder tudo de novo? Muito bem, ela murmurou, a voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio crescente. Tem algo que preciso revelar. E foi nesse momento que o coração de Gustavo se acelerou. O que ela estava prestes a dizer poderia mudar o rumo de tudo.
Ele prendeu a respiração, preparado para o que quer que viesse. O fio invisível que ligava os três estava prestes a ser esticado, e ele ardia por respostas. Maria sentiu o peso de todas as palavras que estavam prestes a sair. O silêncio parecia se arrastar, esmagando-a sob sua intensidade. O olhar fixo de Gustavo a desnudava, enquanto ela buscava coragem no fundo do seu ser. O que ela tinha guardado por tanto tempo era sua vulnerabilidade, e ao revelá-la, corria o risco de destruir tudo o que estava começando a construir. Quando eu era adolescente, começou ela, a voz trêmula, minha família passou por um momento muito difícil. Meu pai perdeu o emprego, e tudo o que conhecemos desmoronou. Dias de fome, humilhação. Eu fui obrigada a crescer rápido e com isso tomei decisões erradas. Os olhos de Gustavo se suavizaram. Não era difícil notar a dor que marcava a vida de Maria. Ele se lembrou da própria infância, do quanto algumas verdades foram difíceis de engolir. Mas havia um espaço aberto agora. Um espaço que estava se moldando, repleto de empatia e compreensão. Eu fiz algo impensável na tentativa de ajudar a minha família. Até mesmo trabalhando em coisas que não me orgulhei. Tive que me despir de tudo que acreditava ser certo. E esse segredo me acompanha até hoje. Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu não sou quem vocês pensam que sou. Gustavo trocou um olhar rápido com o homem que estava ao seu lado, ambos processando a confissão de Maria. Ele percebeu que a confiança que começou a crescer entre eles agora dependia de entendê-la plenamente, de aceitar essa nova camada de complexidade que surgiu. Você não está sozinha, Maria. Todos têm suas marcas, Gustavo disse, sua voz carregada de compaixão. Ninguém é um herói o tempo todo. O que importa é a intenção, e você está aqui agora, disposta a lutar. Isso diz muito. Maria se sentiu um pouco mais leve, embora a tensão ainda pesasse no ar. Mas a verdade que partilhara não era apenas um fardo a menos, era uma ponte. Agora, Gustavo e o outro homem, agora bem perto, estavam mais do que dispostos a escutá-la. E quanto a nós? Perguntou o homem reservado, percebendo a força que emergia da vulnerabilidade de Maria. O que faremos com isso? Como podemos ajudar? Contar isso para a comunidade, disse Maria, sentindo uma chama despertando dentro dela. Construir um espaço de apoio. Mostrar que não estamos sozinhos. Que há um jeito diferente de viver essa luta juntos. A ideia de compartilhamento, de formar uma rede, era poderosa. Todos estavam feridos, mas juntos poderiam encontrar força. Com os olhos marejados, Maria sorriu, sentindo-se mais audaciosa. O caminho à frente ainda estava nebuloso, mas aos poucos se tornava claro. A união poderia transformar dores em esperanças. Se você pode abrir mão de seus medos e permitir que os outros se aproximem, isso pode mudar tudo. Sua verdade é a semente que precisamos para isso, Gustavo afirmou, seu tom possuindo uma nova convicção. Mas antes que a conversa pudesse se aprofundar mais, um barulho surdo irrompeu através da porta entreaberta. O grupo se voltou e a atmosfera de esperança foi abruptamente substituída por uma tensão palpável. O rosto de Gustavo escureceu. Algo estava errado. Que foi isso? Perguntou o homem, um olhar de preocupação crescendo em seu olhar. Maria sentiu um frio na barriga. A porta se abriu com um rangido, revelando uma figura conhecida, mas inesperada. O coração de Maria disparou, era alguém que não esperava ver. Alguém que poderia detonar todos os segredos e medos que ela tentava enterrar. O que você está fazendo aqui? A voz dela escapuliu, carregada de incredulidade e desespero. E assim a linha de esperança se misturava com uma sombra que se aproximava. O que aquele inesperado retorno significava? O homem que entrou era Miguel, o antigo chefe de Maria. O peito dela se apertou. Ela tentava reunir as palavras, mas a imagem dele era como um eco de tudo o que queria esquecer. Sua presença na sala deflagrou um turbilhão de emoções, tecendo entre desespero e raiva. Maria, como você está? Miguel perguntou, mas a entonação parecia mais uma armadilha do que uma preocupação genuína. Ela não sabia se afastava ou se enfrentava aquele homem que representa tantas memórias dolorosas. Na verdade, Miguel não era apenas seu chefe. Ele também simbolizava uma era de sua vida que ela lutava para deixar para trás. O que você quer? Maria conseguiu dizer, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Quero ajudar, ele começou, mas ela o interrompeu. Ajuda? A resposta saiu ácida. Depois de tudo que você fez? Um silêncio pesado caiu sobre o grupo, enquanto os olhares de Gustavo e do homem reservado se alternavam entre Maria e Miguel, pesando a situação. A atmosfera que antes pulsava com a possibilidade de mudança, agora estava repleta de um desconforto opressivo.
Maria sabia que a chegada de Miguel poderia significar o fim de tudo, ou talvez o começo de algo mais. Havia um medo corroendo sua confiança, uma sensação insuportável de que toda a coragem que construíra estava prestes a desmoronar. A fraqueza que sentia, mesmo que temporária, foi substituída por uma ferocidade que começou a brotar de seu interior. Eu não sou aquela Maria que você conhecia, ela disse, exigindo do fundo do coração. Eu não sou uma faxineira perdida. Sou uma mulher que errou, mas aprendeu a se levantar. Os olhos de Miguel brilharam. Ele parecia surpreso, talvez até um pouco respeitoso. Eu sei que você progressou. E é por isso que estou aqui. Quero ajudar você a entender seu valor. Você não precisa mais viver na sombra do seu passado. A resposta dele pegou Maria desprevenida, mas seu coração ainda estava cauteloso. Miguel sempre teve um jeito de manipulá-la, e agora não era diferente. Acredito em você, Miguel. Mas suas promessas não valem mais nada para mim. O que eu precisei de você? Você não estava aqui e agora eu estou de pé sozinha. Gustavo se aproximou, colocando uma mão no ombro de Maria, oferecendo apoio silencioso. O olhar dele transmitia uma mensagem clara: ela não estava sozinha. E se formos capazes de transformar nossos traumas em força? Gustavo questionou, como que desafiando a lógica da sala. Se olharmos além do que você foi e nos concentrarmos no que você se tornou. Miguel sorriu, mas a expressão era carregada de uma arrogância que não inspirava confiança. Eu posso ajudar com isso. Você não precisa se arriscar mais. As palavras dele eram açúcar, mas Maria não era mais uma criança ingênua. O que tinha dentro de si agora pulsava com uma energia renovada. Eu não preciso de você, Miguel. Eu preciso da minha verdade, da minha voz. As tensões começaram a crescer novamente, e havia uma sensação de que a batalha estava apenas começando. O futuro era incerto e perigoso, mas Maria sentia que a semente de mudança estava germinando dentro dela. Uma força crescente estava prestes a tecer suas mãos, disparando em direção ao desconhecido ponto, mas, antes que alguém pudesse responder, uma sirene ao longe cortou o ar tenso da sala, quase como um aviso do que estava por vir. Algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar o curso das vidas de todos ali presentes. E assim, Maria se preparou para o que viesse a seguir, determinada a não recuar novamente. O jogo havia mudado, e tudo estava prestes a deslanchar. Maria respirou fundo, tentando manter a calma enquanto a sirene continuava a ressoar, como um aviso distante de que algo maior estava à espreita. O grupo ali reunido sentiu a tensão aumentar, e os olhares ávidos começavam a se questionar sobre o que estava por vir. Gustavo, percebendo a inquietação de Maria, apertou levemente seu ombro. Vamos ficar juntos. Lembre-se, você não precisa enfrentar isso sozinha. Havia uma determinação na voz dele que deu um leve conforto. Mas Miguel parecia ágil em desviar o foco, prontamente mudando de assunto. Esse barulho não tem nada a ver com o que estamos discutindo, ele comentou, dando uma risada nervosa. Mas a ânsia no tom dele era visível, e as suas palavras não conseguiam abafar a inquietação que pairava sobre todos. Desculpe, Miguel, mas acho que talvez você não entenda a gravidade do que está acontecendo, Maria respondeu, suas palavras carregadas de emoção. Eu não sou a mesma de antes. Ninguém aqui é, e o passado não pode mais nos prender. Ótimo! É isso que eu quero ouvir, Miguel exclamou, mas a inocência de sua alegria soava falsa. Vamos nos concentrar no futuro. A sirene parecia se aproximar cada vez mais, e um frio na barriga se instalou em Maria. Enquanto os outros tentavam desviar o assunto, ela sentiu um impulso inexplicável de olhar pela janela. Sua visão eram as ruas agitadas, mas foi quando avistou o carro da polícia se aproximando que seu coração disparou. Maria, o que foi? Gustavo começou a se preocupar, notando a expressão dela. Eu preciso saber o que está acontecendo. A resposta mais que necessária era um impulso dentro dela. E antes que eles pudessem refutar, Maria já estava se dirigindo em direção à saída, movida por uma urgência que não conseguia explicar. Espere! Miguel gritou, mas a voz não foi o bastante para contê-la. Maria abriu a porta e saiu. O mundo do lado de fora era um turbilhão. Carros parados, pessoas conversando nervosamente e a polícia organizando tudo. Maria! Gustavo a seguiu, mas Miguel ficou para trás, cada vez mais perplexo. Acometida por uma mistura de curiosidade e apreensão, Maria se aproximou de um grupo que se aglomerava junto à calçada. Aguardar à margem a deixava inquieta. O que aconteceu? Ela perguntou a uma mulher ao seu lado, que a olhou com olhos arregalados. Uma mulher foi detida. Parecia estar envolvida em algo grande. Dizem que ela tem informação sobre uma quadrilha, respondeu a desconhecida, a voz trêmula. As palavras da mulher ressoaram na mente de Maria, provocando uma onda de lembranças.
Um arrepio a percorreu. E se as coisas que ela enfrentou no passado a ligassem a essa mulher? O que ela realmente sabia sobre o mundo em que estava se aventurando? Eu preciso saber mais, Maria murmurou para si mesma. Sua mente estava cogitando possibilidades que nunca havia considerado antes. A busca pela verdade não era apenas sobre o seu passado, mas sobre algo muito maior que ela mesma. Gustavo se aproximou com um ar de preocupação. Maria, precisamos ir. Esse lugar está ficando perigoso. Mas a aflição no olhar dele não desvanecia em comparação à determinação que crescia dentro dela. Não, eu não posso ignorar isso. Isso pode mudar tudo. E enquanto as sirenes se tornavam parte da trilha sonora caótica daquele momento, Maria percebeu que estava à beira de uma revelação que poderia transformar sua vida para sempre. Como se tivesse despertado um novo senso de propósito, ela olhou para Gustavo, decidida. Vamos investigar. Eu não posso ficar de braços cruzados. Gustavo hesitou. Maria, mas e se for perigoso? Eu não posso ter medo do que pode acontecer. O verdadeiro perigo é ficar parada. Sua determinação era palpável. Assim, enquanto os ecos da sirene começavam a afetá-la de dentro para fora, Maria deu seu primeiro passo em direção ao desconhecido, determinada a descobrir a verdade que poderia finalmente libertá-la do peso do passado. E assim, com o coração acelerado e um misto de medo e expectativa, ela se dirigiu para um novo caminho, onde os segredos poderiam iluminar tudo o que significava estar viva. Mas no fundo, uma pergunta ficou no ar: estaria ela pronta para as consequências de suas escolhas? Maria mergulhou na multidão agitada, seu impulso a guiava como um imã. Cada passo parecia um eco de suas inseguranças, mas a determinação a empurrava para frente. O sussurro das pessoas ao redor se misturava com o barulho da sirene, criando uma sinfonia de medo e curiosidade. Ela precisava descobrir mais, precisava saber se a história daquela mulher detida a conectava ao seu próprio passado. Gustavo a seguia de perto, hesitante, mas não se atrevia a bloquear seu caminho. Ele observava preocupado, enquanto Maria se aproximava de um policial que estava fazendo perguntas a algumas testemunhas. Com licença, senhor, Maria disse, sua voz firme, mas ao mesmo tempo tremendo de ansiedade. Você pode nos contar mais sobre o que está acontecendo aqui? O policial a olhou, a expressão dura e séria. É melhor você voltar para casa, moça. Isso não é lugar para você. A resposta era seca e direta, mas Maria não estava disposta a desistir. Estamos aqui por um motivo. Se a mulher detida puder nos ajudar a entender o que está acontecendo, precisamos saber mais. A pressão nas palavras dela era quase palpável. Houve um breve momento de silêncio, e então o policial pareceu hesitar. Ela tem informações sobre uma quadrilha de tráfico. Soube que tinha ligação com várias pessoas importantes na cidade. Cada palavra dele fez o estômago de Maria revirar. O tráfico era um termo que ecoava em seu passado, algo que a aterrorizava, mas que também a fascinava. Isso pode estar ligado a mim, exclamou Maria sem pensar. Gustavo, a seu lado, segurou seu braço, um gesto silencioso de advertência. O que quero dizer é que minha vida e a dela podem ter um ponto em comum. A expressão do policial se suavizou, mas ainda assim era cautelosa. Olha, eu não sei quem você é ou o que sabe, mas se você estiver metida a isso, é melhor você se afastar. A última coisa que precisamos é de mais complicações. O aviso ecoou na mente de Maria, mas ela não podia recuar agora. Fechou os olhos por um instante, lembrando-se das noites em que tentou escapar do passado e das histórias que ouviu sobre como a vida é moldada por decisões. A vida não esperava, e Maria não podia deixar o medo guiá-la de novo. Gustavo, disse ela, quebrando a tensão. Devemos conversar com essa mulher. Se a polícia está envolvida, talvez haja informações que ninguém mais tenha. Maria, isso é arriscado. E se ela não quiser falar? E se meter nisso trouxer problemas para você? O tom de Gustavo era de preocupação genuína. Ele estava com medo por ela, e aquilo a atingiu como um peso no peito. Se não tentarmos, nunca vamos saber. Depois de tudo que passei, não posso deixar esta oportunidade escapar, Maria afirmou. A voz carregada de uma decisão mais forte que o medo. Ela olhou para o policial e, com um firmamento diminuto na voz, perguntou: você pode nos deixar falar com ela? Seus olhos estavam fixos nos dele, como se pudesse forçá-lo a entender a urgência em sua questão. O policial suspirou, traçando um perfil de resistência e cumplicidade. Por fim, ele balançou a cabeça, um gesto relutante. Só se for rápido. Não posso garantir sua segurança. O coração de Maria disparou. Aquela era sua chance, uma oportunidade de descobrir algo mais e de talvez, apenas talvez, entender a ligação que tinha com essa mulher misteriosa. Vamos, disse ela,
movendo-se rapidamente em direção à furgonete policial, onde a mulher estava sendo mantida sob custódia. Mas à medida que Maria se aproximava, a adrenalina pulsava por suas veias. Lembranças do passado, de decisões tomadas, de escolhas erradas surgiram com força, como sombras ameaçadoras. Sua coragem era imensa, mas as consequências poderiam ser devastadoras. Ao abrir a porta da furgonete, uma voz atrás dela a chamou: Maria, espere! Era Gustavo, correndo para alcançá-la. Ele precisava tirá-la daquele caminho, mas a determinação dela ressoava forte. Assim, um novo capítulo se desenrolava, um momento que poderia mudar tudo. Que revelações aguardavam dentro daquele veículo? Maria estava finalmente pronta para encarar os fantasmas do seu passado? A tensão era palpável quando Maria se aproximou da furgonete policial. Seu coração batia descompassado, avisando do perigo que poderia encontrar. Mas ela não podia mais viver à sombra dos seus medos. Com um impulso, ela abriu a porta e deu de cara com uma mulher de aparência destruída, mas com um brilho intenso nos olhos. Você sabe de alguma coisa? Maria exclamou, sem conseguir conter a urgência na voz. A mulher a olhou com uma mistura de medo e determinação. Sinceramente? Se você está aqui, deve saber que o caminho é perigoso. O que você quer? Maria respirou fundo, buscando coragem. Estou tentando entender, descobrir o que está acontecendo. Não sei tudo, mas talvez nossas histórias se entrelacem. A mulher hesitou, mas um lampejo de esperança passou por seu olhar. Meu nome é Clara. Eu sei coisas que podem te ajudar, mas isso não vai ser fácil. O tráfico não é só um jogo, é uma selva. Gustavo chegou ofegante, mas não a afastou. Ele ficou ao lado de Maria, a proteção silenciosa que ela tanto precisava. O que você sabe, Clara? Perguntou ele, tentando passar firmeza para a situação. Clara começou a falar sobre uma rede de pessoas que, como ela, estavam sendo forçadas a fazer o que não queriam. Essas pessoas não têm escolha. O que começa como uma ajuda se transforma em trapaça. E estou aqui porque tentaram me silenciar. Maria sentiu cada palavra como uma facada. Mãos externas controlando suas vidas, suas esperanças. Ela não estava tão distante dessa realidade. As memórias de seu passado, os erros cometidos, retornaram com força total. Clara não era apenas uma estranha, sua luta ressoava em Maria. E como você saiu dessa? Não saí, respondeu Clara, a tristeza pesando em cada sílaba. Estou presa até aqueles que controlam tudo. Mas você pode mudar isso. O olhar de Maria se firmou. Como? O que podemos fazer? Você precisa reunir as pessoas da sua comunidade. Eles também têm histórias. Se unirem suas vozes, podem construir uma fortaleza contra isso. Soube que muitas crianças estão na mira. Precisamos agir antes que elas sejam puxadas para esse submundo, afirmou Clara. As palavras dispararam em Maria como chamas. A comunidade. Juntas, elas poderiam ser um muro indestrutível. Mas surgiu uma pergunta. Será que estavam prontas para isso? Gustavo, ouvindo tudo, puxou a mão de Maria. Se a comunidade se unir, isso pode realmente funcionar. Mas não será fácil. Você precisa estar disposta a encarar o passado e a resistir ao presente. A determinação cresceu em Maria. Eu não posso mais deixar o passado me dominar. Vamos fazer isso juntos. Clara olhou para eles, sentindo a força da conexão que se formava. Se me deixarem, posso ajudar. Mas precisamos agir rápido. Não haverá paz até que a verdade se torne luz, até que todos sejam ouvidos. Os olhos de Maria brilharam. A empatia havia carcomido as barreiras. Gustavo viu a transição no olhar dela, um brilho de esperança misturado com determinação firme. Ele observou enquanto Maria então se virou decidida. Vamos reunir todos e mostrar que somos mais fortes juntos. Não lutamos só por nossas vidas, mas por nossas crianças. A furgonete da polícia agora não era apenas uma prisão, mas um símbolo de esperança. Clara sorriu, embora nervosa. Então vamos. A primeira coisa é organizar uma reunião. Um lugar seguro onde todos possam dividir suas histórias. A adrenalina pulsava nas veias de Maria. Eu vou falar com algumas pessoas. Precisamos fazer isso agora. Não podemos mais perder tempo. E assim os três foram saindo da cena com um novo propósito. Entre eles havia uma conexão, uma força que os unia, determinada a fazer a diferença. Mas antes que pudessem dar um passo adiante, a tensão se transformou rapidamente em algo da ordem do imprevisível. Um grupo de homens apareceu na esquina, observando com miradas ardentes. Maria sentiu o sangue gelar. Gustavo, precisamos sair daqui. Rápido! Os homens começaram a se aproximar com intenções visíveis. Os passos ecoaram, criando um clima de pavor. Maria se voltou para Gustavo.
Não, não podemos deixar que isso nos pare. Temos que continuar. Eu não vou deixar você sozinha. Ele respondeu com firmeza. Clara, percebendo a iminência do conflito, comentou: essa pode ser a hora de mostrar a força que temos. Um só grito e a comunidade pode fazer frente. E assim, no calor do momento, com os homens se adiantando, Maria ergueu a voz: estamos juntos. Ninguém pode nos separar. Precisamos de um futuro melhor. As pessoas ao redor começaram a ouvir, e a coragem de Maria começou a ecoar. Um apoio começou a se formar na multidão. Gustavo olhou para ela, orgulhoso. Isso mesmo, Maria. Vamos juntos. Os homens hesitaram, percebendo que a maré estava mudando. A força da união começou a superar qualquer medo anterior. Naquele instante, tudo parecia possível. O que começou como um aperto do passado estava se transformando em uma promessa de novos começos. E aquele dia, marcado por incertezas, acabou se tornando o alicerce de um amanhã mais justo. A coragem, a união, a determinação de cada um começou a moldar um novo futuro. A jornada estava apenas começando, mas o primeiro passo foi calçado de esperança, de amor e principalmente de luta. E quando finalmente conseguiram se afastar, as sirenes já estavam longe, como um eco distante de um passado que já não os dominava mais. Agora unidos, eles iriam enfrentar o que viesse pela frente, determinado a construir um novo amanhã. O momento era agora, e se você sentiu a força dessa transformação, é importante que mostre seu apoio. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a esperança. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final, queremos saber o que você achou. E, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Mostre que você é um verdadeiro fã e faça a diferença agora.